Vamos lá, pessoal, retornando aos nossos estudos, a gente estava vendo sobre os povos bárbaros, tá? Então eu falei a respeito dos deuses, né? Os deuses nórdicos, e eu cheguei a comentar, né? Das comparações, né? Entre as várias culturas, né? Então, por exemplo, o Hermes da mitologia grega, o Mercúrio da mitologia latina romana, o Loki da mitologia nórdica e o Exu da mitologia africana, tá? Então eles seriam o mesmo elemento, né? A questão do comércio, do transporte, das mensagens, né? Seria um mensageiro aí, né? E a questão do deus da mentira também. Então seriam semelhanças, né? Que existem entre as culturas aí. A gente não sabe de onde que vem essa unidade, né? De pensamento, mas as culturas elas circulam, né? E circulavam naquela época, embora não com a mesma desenvoltura de hoje em dia, mas com certeza essas culturas antigas circulavam, né? Através das mercadorias, os mercadores, enfim, tá? Então, ó, uma outra comparação, falei no início, né? Os Zeus da mitologia grega, o Júpiter da mitologia romana, e o Thor da mitologia nórdica e o Xangô da mitologia africana. Tá? Outra. Afrodite dos gregos, Vênus dos romanos, Freia dos nórdicos, Oxum dos africanos seria a deusa do amor. Tá? E outra comparação, o Ares, deus grego, o Marte, deus romano, o Tyr, deus nórdico e o Ogum, deus africano. Então seria a guerra, o deus da guerra, tá bom? Então só para a gente fazer essa comparação para vocês poderem entender, né, que a cultura ela circulava, né, circula ainda, né, mas naquela época já havia essa circulação de cultura, então talvez um povo acabasse influenciando o outro, né? É daí que a gente deduz, tá bom? Mas enfim, a gente também parou falando a respeito dos deuses nórdicos, né? Mas na tumba descoberta, né? Lembra lá que a gente estava vendo, né? Tinham duas moedas, né? E a moeda ela tinha a ver com o quê? Com a cultura grega, né? O morto, né, na cultura grega, ele tinha que pagar o transporte dele até o reino de Hades, que era o deus do mundo subterrâneo. Não confundir o Hades com o diabo, tá, gente? Das religiões cristãs, muçulmanas e judaicas, tá? O Hades não é o diabo. Sempre vou lembrar isso aí, porque a figura do personagem Hades do desenho animado do Hércules, né, da Disney, acabou deturpando um pouco a imagem do Hades, né, da mitologia grega, que não tinha muito a ver com isso, tá bom? Mas enfim, eu acho que o que tem de comum é a questão do inferno, né? Que todo mundo ia para o inferno na religião grega, né, e romana, mas não tem o mesmo sentido, né, que tem das religiões monoteístas de hoje em dia, né, cristianismo, por exemplo. Tá? Na mitologia grega, qualquer um iria para o inferno. Né? Nas religiões, por exemplo, do cristianismo, só vão para lá as pessoas que são erradas na vida terrena, né? Seria mais ou menos isso. Então, conceitos totalmente diferentes, mas incorporados depois, né? Quando a Igreja Católica foi se formando na Europa, né? Como já comentei em outra ocasião, né? Então, o tridente do Poseidon, usado como símbolo do Satanás, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver, tá bom? Então foi uma deturpação feita, né? E infelizmente acabou ficando no imaginário das pessoas, principalmente foi criada essa ideia na Idade Média. Tudo bem? Mas enfim, então as duas moedas foram descobertas no caso aí nessa câmara funerária, né? Elas seriam para pagar a viagem do morto para o mundo dos mortos, né? Então você paga por barqueiro Caronte que navega no rio Aqueronte, que é o caminho até o Hades, tá? Se você não pagasse a passagem, você não seria transportado e se tornaria uma alma penada, algo mais ou menos parecido com isso. Tudo bem? Então você vê que a cultura germânica ela tinha um cruzamento com a cultura grega, né? Tá aí a prova que eu falei agora há pouco, né? Então, às vezes, aquele deus da mitologia grega foi transformado na mitologia nórdica com outro nome, né? Com uma outra imagem, tá bom? Nessa circulação de culturas. Eu acredito que
começasse na África, né? E fosse fazendo um círculo, né, no mapa até chegar no norte da Europa, né? Mas a gente não tem como definir qual foi o primeiro, né? Não dá para saber exatamente qual foi a primeira cultura a falar de um deus do trovão, tá? Mas enfim, continuando, né, os nossos estudos, né, a gente tem que sempre que lembrar que o contato, né, esse contato entre romanos e germânicos, chamado também de sincretismo, trouxe mistura dos dois lados, né? Tanto a sociedade romana foi se tornando germanizada, quanto a sociedade germânica foi se romanizando também, né? Então os dois lados recebiam influência. Assim como aconteceu com os egípcios e os hebreus, né? Que esse cruzamento de informações acabou dando origem a um monoteísmo no Egito, né? Que muita gente nem sabe da existência de um certo período em que houve um monoteísmo, né? Na época do Akenaton, né? Então alguns autores falam de uma mistura, né? Entre a cultura hebraica, que era monoteísta, com a cultura egípcia, tá? Ou o contrário também pode ter ocorrido, né? Se a gente for parar para pensar, tá bom? Beleza? Mas vamos continuar aqui o que a gente está falando, romanos e germânicos. Então, os germânicos eles tinham uma economia baseada na agricultura e na pecuária, e eles também saqueavam as regiões vizinhas, né? O saque é o quê? Roubo, né, gente? Então, eles roubavam nas regiões vizinhas. Quem já viu a série dos Vikings deve lembrar que eles também eram um povo germânico, né? Eles eram extremamente violentos, tá? Então, isso a gente não pode tirar, né? Então, uma outra coisa que a gente não pode esquecer, né, é a questão que a sociedade era uma sociedade militarizada, né? Então, era uma sociedade voltada para a violência, para a guerra, para a luta, né? Então você vê, estão na porrada mesmo, vou dar porrada. Então, no filme dos Vingadores, o Thor, né, a própria figura dele, um cara extremamente belicista. E tem um filme mais ou menos antigo, né, que chama-se Coração Valente, que fala dos escoceses, né, da cultura escocesa, e você vê que as brincadeiras deles eram desse tipo, né, carregar peso, lutar, né, para mostrar força física, né, disputa de força física entre os homens, tá bom? Então tem a ver com essa cultura aí germânica, tá bom? Lembrando, gente, que os germanos ou germânicos, eles genérico isso, né? Então eles tinham algumas características em comum, mas não quer dizer que todos os povos germânicos fossem iguais, né? Vândalos, francos, burgúndios ou borgonheses, né? Eles tinham diferenças entre eles, alamanos, lombardos, olha a quantidade, visigodos, ostrogodos, né? Eles eram diferentes entre eles, tá? Tinham diferenças, tá, culturais entre eles. No início era o mesmo idioma, depois esse idioma foi se modificando com o passar de centenas de anos, culturalmente foi se modificando, tá? Tudo bem? Então, os primeiros contatos entre os povos germânicos e os romanos foi já na República Romana, lá nos primórdios, né, da Roma, tá? E depois esse contato foi se aprofundando, né? Para os romanos, qualquer povo que fosse não falante do latim era chamado de bárbaro, tá? Então não era só os germânicos que eram chamados de bárbaros, né? Os próprios hunos, que depois eu vou falar a respeito deles, eles não eram germânicos, tinham outra característica, né? Então qualquer um era chamado de bárbaro, inclusive os celtas. Quando eles não sabiam o nome daquele povo, eles chamavam de bárbaro também, ok? Tá? Então passa pela ideia de um preconceito mesmo com a cultura do outro, a cultura estrangeira aí por parte dos romanos. Tudo bem? Então, muitos povos, a gente tem que dizer, né, não aceitaram essa dominação romana e lutaram durante séculos para manter o seu território, a sua cultura, né, não serem absorvidos pelos romanos. Então a gente pode citar, por exemplo, os símbrios e os teutões, que ocuparam a região de hoje é a França atual, né, chamada Gália, durante muito tempo, mas eles acabaram sendo expulsos depois, né, pelos exércitos do general romano Caio Mário, tá bom? Mas eles lutaram durante quase 20 anos para manter o seu próprio território. Tudo bem? Em outras ocasiões, o exército romano também perdeu. Quem viu o filme Gladiador deve lembrar que no início do filme tem uma cena lá que mostra o germânico enfrentando o exército romano, né? E você vê que nem sempre os romanos conseguiam entrar no território dos germânicos e dominá-los, né? Então, quando eles não conseguiam, eles criavam o quê? Muralhas, fortes, né? Para poder evitar a entrada desses povos naquela região. Tudo bem?
Quando eles venciam a guerra, o que acontecia? Os germânicos eram escravizados pelos romanos, tá? E eles passavam a serem ou empregados domésticos, ou trabalhar em agricultura, ou entrarem para o exército, que era uma possibilidade, né? A cidadania por parte desses povos germânicos, tudo bem? Então, os germânicos não eram muito comuns fazendo escravidão, mas os romanos eram uma sociedade escravista, né? Então, eles acabavam escravizando os germânicos quando venciam essas disputas aí. Tudo bem? Então, mas tem o outro lado também, né? Tinham muitos germânicos, muitos germanos, né? Que tinham uma relação de amizade com os romanos, né? Somente aqueles que moravam próximos da fronteira. A prova disso é que eles encontraram moedas romanas dentro do território germânico. Tá? Os arqueólogos descobriram. Então, era uma prova que havia uma negociação, pode dizer assim, saudável entre eles. Não era sempre a questão da disputa, de um matar o outro, enfim. Tinham acordos oficiais entre eles, né? Então, por exemplo, o texto do livro aqui cita o caso do Marco Aurélio, né? Que foi um dos imperadores mais importantes da Roma Antiga, que ele fez negócios com os germanos e aceitou a mão de obra desses povos porque ele precisava deles na agricultura. Tá? Então, nem sempre era uma relação pouco amistosa. Tá? Às vezes eles estavam juntos no mesmo objetivo. Tá? No ano 268, por exemplo, né, os godos, lembra dos godos? Eu falei dos visigodos, dos ostrogodos, então. O ostrogodo seria o godo do leste e o visigodo seria o godo do oeste. Basicamente era a mesma coisa, só que um vivia num território e outro vivia no outro. Tá? Da cultura visigótica, você vai lembrar da cultura gótica. Né? As catedrais são de cultura gótica, visigótica. As catedrais, né, as igrejas, o formato, né, das ogivas é a cultura visigótica. Então você vê que a cultura germânica era extremamente refinada. Tá? A gente não pode esquecer isso aí nunca. Tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Ó, tem uma imagem aqui que foi encontrada lá no túmulo, né, do rei lá, né, do Saxão. Então, ó, você vê essa fivela aqui. Olha a qualidade do trabalho, né? E olha esse broche aqui embaixo aqui. Então, é germânico. Então você vê que era uma coisa realmente muita delicadeza, muita capacidade artística, né? Você vai pensar assim. Tá bom? Vamos continuar? Então, uma outra coisa que a gente não pode esquecer, né? É que depois, né, com o passar dos anos, né, dos séculos, esses germânicos eles não querem mais sair do território romano também, né? Então tem uma consequência disso. Em 291, o imperador Maximiano cedeu terras para os francos, né? Então isso era já um sinal de fraqueza dos romanos mesmo, né? Muitos entravam no território romano buscando refúgio. Também é um outro ponto que a gente não pode esquecer. Tá bom? Certo? Então havia uma germanização e uma romanização. Ambos os lados acabavam sendo aculturados pelo outro. Tá? Então, aí tem uma pequena parte ali do capítulo muito interessante, né, que fala as palavras têm história, né? Muito interessante, né? Achei muito bacaninha porque fala a respeito desse sincretismo, né, das palavras e tal, né? Como as palavras se modificam ao longo do tempo, isso tem mais a ver com letras, né? Mas a história está junto ali, letras ajuda bastante na história, decifrando a origem das palavras da língua portuguesa, né? Então aí no caso, o livro ele cita, por exemplo, né, a palavra em latim que se chamava Galea, que significa guerra, né? E aí deu origem ao germânico, em germânico era chamado de Helm, e aí deu origem à palavra na língua portuguesa elmo, né, que significa capacete. Galea era capacete em latim e Helm em germânico. Né? Tanto você usa o elmo quanto o capacete, que é a mesma coisa, mas às vezes você não consegue associar uma coisa com outra. Aqui, elmo vem de Helm, do germânico. E o capacete vem do caso do Galea, né? Do latim. Tá? Um outro exemplo que eles citam é o caso da palavra guerra, né? Que é na língua portuguesa. No latim era bellum, né? No germânico era werra, que deu origem à palavra guerra da língua portuguesa. Olha que coisa interessante.
E um outro exemplo que eles citam aí é a palavra Marichal,que né? Marichal,que do germânico, que deu origem à palavra marechal da língua portuguesa, né? Então, você vê essas influências germânicas na língua portuguesa também, a gente não pode esquecer, tá? Embora a base seja o latim, houve, né, esse cruzamento cultural para dar origem à língua portuguesa que nós falamos hoje em dia. Tá bom? Quer ver um outro exemplo? Palavras, nomes próprios de origem germânica. Alberto, Roberto, Carlos, Carolina vem de Carlos, né? No caso, Alfredo, Raimundo, Godofredo, né? São algumas palavras de origem germânica, tá? Se você for lá no Pai Google, você vai ver que tem tudo isso aí, a origem das palavras, né? Antigamente você tinha que ir lá no dicionário, né, etimológico das palavras, poder decifrar isso aí, uma enciclopédia. Hoje em dia o Google tem tudo isso, né, e fica bastante fácil você decifrar a origem, inclusive do seu nome, né, para quem tem curiosidade, né. Tem tudo isso lá na internet, tá bom? Beleza? Bom, outra coisa, né, gente, conforme os germânicos foram tendo contato com os cristãos, né, eles foram se cristianizando, né, como eu falei numa dessas videoaulas aí, né? E foi uma relação sempre, vamos dizer assim, fácil, né, de lidar. Nem sempre foi. Mas muitos reis acabaram se convertendo ao cristianismo, principalmente a partir do momento que o Império Romano se tornou como religião oficial, né, o cristianismo, né, a partir do Constantino, tá? E depois outros que vieram, né, depois que tornaram isso né, a religião oficial do Império Romano, tá? Então ser cristão passou a ser politicamente vantajoso. Então muitos reis germânicos acabaram se convertendo ao cristianismo por uma questão política mesmo, né? Tá bom? Então, por exemplo, a gente cita aqui, né, que tão o rei, né, o Caiber, né, que é o rei que foi enterrado, que aparece aí na tumba. Ele tinha objeto grego, da cultura grega, tinha objeto germânico, que ele era germânico, e ele também tinha objeto cristão, né? No caso, eles encontraram uma cruz lá no túmulo dele, né? Então era uma tremenda uma mistura naquele momento, né? Então misturavam três culturas diferentes, a cristã, a germânica, né? Então é bastante interessante isso, né? E a cultura grega, né? Três culturas diferentes aí no caso, dentro do mesmo túmulo, tá? Enfim, gente, o Império Romano então ele se desintegrou, né? Então, dentro desse processo de desintegração, né, durou séculos, né? Não foi da noite para o dia. E por que isso aconteceu, né? Essa desintegração? Por N motivos, né? Que a gente dá para saber assim, professor, mas só um motivo? Não, não é um motivo só, né? Então, por exemplo, imposto exagerado, corrupção, né? Parece o Brasil, né? Imposto, corrupção, disputa entre políticos e generais, que não tem aqui, graças a Deus, né? Mas corrupção e imposto demais, aí todo mundo sabe que tem mesmo, né? Enfim. Então, na Roma Antiga, isso que causou a dissolução daquele império que era tão poderoso. Não só isso, né, gente? A questão do desabastecimento das cidades, a fome, né, da população que causava revoltas. O texto do livro não fala, mas também tem a questão do escravismo que entrou em crise. Não tinha mais escravos, né? A sociedade era escravista. Enfim, e as invasões desses povos germânicos ou não germânicos, né? Por exemplo, no ano 375, os hunos, que não eram germânicos, né? Um povo que era asiático, é muito mais parecido com os chineses, né? Aí no caso, eles... Deixa eu olhar aqui, ó. Então, os hunos, eles eram muito mais parecidos com os chineses fisicamente falando, né? A gente vai dizer assim. Então, uma imagem deles, para vocês poderem ver. Então, ó, os hunos, eles eram pequenininhos, né? As imagens que aparecem deles, pequenininhos e andavam a cavalo e tinham uma capacidade atlética, né, incrível, né, de atirar flechas com o cavalo em movimento. Eu achava muito legal isso, né? E tem uma imagem aqui do Átila, que foi o Uno mais famoso, tá, gente? Ó. Daqui, ó, a imagem, ó. Ver se dá pra focar. Então, ó. Tá vendo? Então, o Átila, ele foi talvez o Uno mais famoso, né? O que aconteceu com ele?
ele, ele liderou, né, um ataque dos hunos a Roma, tá? Então, uma das histórias que se conta. Mas antes do Átila tiveram outros líderes hunos, já estavam entrando dentro do território romano. Eles entraram no território da Rússia e ficaram circulando ali naquela região asiática ainda, né? Até a hora que eles resolveram entrar realmente no território da Península Itálica, tá? Mas demorou algum tempo para isso ocorrer. Em 395, Teodósio dividiu o império em duas partes, né? Achando que isso melhoraria a administração do império. E aí que foi o erro dele, né? Por quê? Não resolveu o problema, né? Na verdade, ele enfraqueceu o império, né? Então, no ano 400, os visigodos, que eram os godos do oeste, devastaram a Gália, né? Que é a França atual, tá? No ano 410, eles saquearam Roma. No ano 452, os hunos, com Átila, agora há pouco eu mostrei, entraram no território da Península Itálica. Não se sabe até hoje, né? Porque o Átila não quis ficar em Roma, né? Porque dizem que ele teve um papo ali com, né, curiosamente com o Papa, né? E ele resolveu sair do território de Roma, né? Não se sabe até hoje o que eles conversaram, né? Mas enfim, o Átila era talvez o líder guerreiro daquela época mais poderoso, né? Podia fazer o que ele quisesse no território enfraquecido, né, do Império Romano. Roma tá fraca. O Império Romano estava no fim, né? Tá? E para finalizar, que foi a pá de cal, né? O Rômulo Augusto, que foi o último imperador romano,